Olá, sou Caroline Damasio, sou psicóloga clínica e mestranda em saúde coletiva pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Hoje eu venho te convidar para que a gente converse e reflita sobre saúde mental. Acho que muita gente sabe que setembro é considerado o mês de prevenção ao suicídio. Mas você sabia que no Brasil, anualmente, cerca de 12 mil pessoas tiram as próprias vidas? E quando a gente vai olhar para esse número mundialmente, o número aumenta para 800 mil pessoas cometendo suicídio? Já deu para perceber que suicídio é um problema social e deve ser encarado como tal. A doença mais associada ao suicídio é a depressão, mas existem outros transtornos mentais que também são fatores de risco para o suicídio, como a ansiedade, a bipolaridade, o uso abusivo de álcool e outras substâncias. Então é preciso que a gente comece a entender melhor o que é o suicídio, de que forma o cuidado com a saúde mental pode estar diretamente relacionado a esses indicadores. Então vamos lá. Vamos pensar na forma como nós somos constituídos emocionalmente, mentalmente. Vamos resgatar lá a infância, quando a gente era pequeno, de que forma que nós fomos ensinados a lidar com os nossos sentimentos. E de que forma nós estamos educando os nossos filhos em relação aos seus próprios sentimentos. Quando a gente é pequeno, muitas vezes a gente se depara com um discurso de que nós devemos ser fortes, de que nós não devemos dar importância a alguns traumas que nós sofremos. Por exemplo, quando uma criança chega da escola e ela vivenciou uma situação traumática, muitas vezes o discurso dos pais é: fulano, não chora, não dá bola, tu é melhor do que isso, tu é forte. Quando essa criança é um menino, então, o bloqueio, o silenciamento desse sofrimento é ainda maior. Os pais têm uma tendência, os educadores têm uma tendência a colocar uma ideia para essa criança de que ele não deve, de maneira alguma, transparecer as suas emoções, sem entender de que forma que isso afeta negativamente essas crianças. Então é muito importante pensar quando a gente está fazendo essa ação. E a gente super entende que é um processo de defesa da gente mesmo, de nós adultos, entendendo que, bom, se ele realmente não levar a sério a situação, ele não vai perder nada, ele vai continuar a sua vivência, de forma positiva, mas não. Quando a gente não consegue botar para fora um sentimento, quando ele é silenciado, na psicologia a gente diz que ele é reprimido. Um sentimento reprimido, uma emoção reprimida, muitas vezes, na maioria das vezes, vai virar um sintoma. O que é um sintoma? Pode ser um transtorno mental, Pode ser uma dificuldade de relacionamento, pode ser uma dificuldade de relacionamento consigo mesmo. Por quê? Porque se eu não olho para aquela emoção, se eu não olho para os sentimentos que as situações estão ocasionando em mim, eu não vou entender o que me faz bem e o que me faz mal. Se tudo tem que ser jogado em um cantinho que eu não vou acessar. Agora, quando a gente estimula uma criança a falar sobre como ela está se sentindo e a gente mostra como é importante que ela consiga entender os seus sentimentos, a gente vai estimular um autoconhecimento para essa pessoa, para esse ser que vai viver em sociedade. Mas, bom, agora sou adulto e eu fui criado dessa maneira. Fui condicionado a não falar sobre os meus sentimentos, a não pensar sobre isso. Ainda é tempo. A gente ainda pode fazer esse exercício de olhar para dentro da gente e entender quais são as coisas que estão gerando mal-estar, ou as coisas que estão gerando um bem-estar, uma felicidade. A gente precisa começar a entender o que é bom para nós, o que é ruim, E não ir aceitando tudo que está sendo imposto.
Então, assim, eu acho que existem duas dimensões disso que eu estou trazendo agora, né? Que é esse olhar para essa educação que eu estou reproduzindo hoje, seja para o meu filho, para o meu irmão, para aquela criança que eu tenho acesso, mas também para resgatar aquela minha história, para resgatar aquela minha infância e entender que, bom, se eu fui silenciado uma vez, não significa que eu vou ter que sempre deixar de falar o que eu estou sentindo. E nesse sentido também, é importante que nós, enquanto adultos, possamos entender que quando uma outra pessoa vem trazer o seu sofrimento, a gente precisa se mostrar solidário. A gente precisa acolher aquela dor. Porque às vezes nós somos a única pessoa com quem eles podem botar isso pra fora. E se a gente silenciar aquilo, a gente vai estar potencializando um trauma de outra pessoa. A gente vai estar trazendo fatores de risco para que ela desenvolva uma depressão, para que ela desenvolva um outro transtorno mental. Então, que a gente possa também se colocar como rede de apoio. O que é rede de apoio? Né? Rede de apoio são aquelas pessoas com quem nós podemos contar. São aquelas pessoas que a gente se sente confortável, a gente sabe que vão validar e vão legitimar as questões que nós trazemos conosco. Tudo isso é olhar para a saúde mental. Esse resgate histórico é o cuidado com a saúde mental. Entender que nós somos, sim, pessoas que precisam ser cuidadas. Cuidadas por nós mesmas e cuidadas pelas pessoas que estão ao nosso redor. Não sentir vergonha de pedir ajuda. Eu acho que o que nos potencializa, na verdade, são essas relações. Né? Então, entender que se por muito tempo eu tive esse comportamento, hoje eu não preciso ter mais, eu posso romper com isso. E tá tudo bem. Principalmente agora. Nós estamos atravessando uma fase muito difícil, que é a pandemia, causada pelo coronavírus. Essa pandemia, ela traz um desgaste total, porque é um medo, né? Uma forma de contágio muito fácil, a gente saindo na rua pode contrair, e além disso, essa pandemia nos impossibilita de termos o nosso contato social, a nossa interação que a gente exercia há alguns meses atrás, e isso também afeta a saúde mental. Então, como é importante a gente ter esse cuidado com a saúde mental para que, se eu já tenho algum desgaste, se eu já tenho algum transtorno que eu não estou trabalhando, alguns traumas que eu reprimi, essa pandemia ela pode potencializar esse mal-estar. Então, se eu começar a olhar agora para isso, se eu começar a entender que eu posso sentir e que tá tudo bem se não estiver bem e eu posso externalizar isso, é uma medida de cuidado, é uma medida de evitar danos posteriores. Então, quais são as dicas da psicologia nesse momento? Nesse momento de crise? Porque sim, né? É um momento de crise. Que a gente consiga olhar para as nossas emoções, para que a gente consiga sentir e para que a gente consiga se manter ligados a pessoas e situações que nos trazem um bem-estar, que nos fazem bem. Embora exista essa questão do isolamento social que deve ser respeitada para que a gente consiga eliminar o quanto antes essa pandemia, existem as facilidades que as tecnologias hoje nos dão. Então, a gente pode permanecer fazendo chamadas de vídeo com aquelas pessoas que a gente ama, a gente pode mandar fotos, mandar áudios, estimular essas relações. E também praticando esse falar o que a gente sente, aproveitar esse contexto caótico para reorganizar, para ressignificar os nossos saberes, os nossos sentir. Então, aproveitem o que a tecnologia hoje está nos dando, que é uma forma de sustentar relações que nos fazem bem. A gente entende que às vezes a gente não consegue praticar isso de uma forma natural. Às vezes é muito difícil. Poxa, eu fui travado e fechado a vida inteira, como é que agora eu vou sair distribuindo narrativas sobre as minhas questões pessoais? Tranquilo, procura um profissional. A psicologia vai te dar o suporte que tu precisa. Vai conseguir te colocar num lugar seguro e estimular para que tu consiga falar mais sobre ti. Existem muitos serviços de psicologia que são gratuitos ou que têm baixo custo. E tudo isso
deve ser experimentado nesse momento de crise, porque é aí que a gente consegue reorganizar as coisas da forma como elas devem ser. Além disso, quando a gente fala de Setembro Amarelo, como a gente falou anteriormente, é importante que vocês saibam que existem algumas estratégias também do Estado para ajudar nessas situações. Então, se eu não estou me sentindo bem, não estou no momento que eu vou conseguir tentar essas estratégias de me relacionar e de falar um pouco mais sobre mim, liga 188, vai ter um suporte, vai ter uma ajuda, mas vocês não estão sozinhos. Então é muito bom que vocês possam praticar essas dicas, mas se entender, principalmente se entender como pessoas que devem ser cuidadas, como pessoas que são protagonistas das suas vidas e que o cuidado é para vocês também.